O bilionário escondeu sua fortuna da namorada. Mas o que ela fez surpreendeu todos. Quando Pamela entrou naquele restaurante de luxo, ela só queria impedir o namorado de passar vergonha. Do outro lado do salão, empresários milionários riam enquanto observavam Arthur usando uma roupa simples e um sapato já desgastado pelo tempo. Você realmente acha que um homem assim merece estar aqui? Um deles disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Pamela apertou a mão dele com força. Mas então, algo aconteceu. O gerente do restaurante empalideceu. Os seguranças ficaram imóveis. E, em poucos segundos, todos os homens que estavam rindo baixaram a cabeça. Porque o suposto homem pobre sentado naquela mesa era o verdadeiro dono do prédio inteiro. E o que Pamela fez logo depois surpreendeu até o próprio bilionário. Arthur escondia sua fortuna havia quase 2 anos. Depois de ser traído por mulheres que só se aproximavam por interesse, ele decidiu viver como um homem comum. Sem carros luxuosos. Sem seguranças. Sem revelar seu sobrenome. Foi assim que conheceu Pamela, uma mulher simples, batalhadora e completamente diferente de tudo que ele já tinha vivido. E se você gosta de histórias assim, já se inscreve no canal, porque a próxima história pode te emocionar ainda mais. A chuva caía pesada sobre a cidade naquela noite. As ruas brilhavam refletindo os faróis dos carros, enquanto pessoas corriam debaixo de guarda-chuvas, tentando escapar da tempestade que parecia piorar a cada minuto. Pamela saiu pelos fundos da cafeteria já perto das 11 da noite. O uniforme estava molhado nas mangas. Os pés doíam. As costas queimavam de cansaço. Ela trabalhou desde cedo naquele dia. Primeiro no pequeno restaurante do centro. Depois na cafeteria. E ainda chegaria em casa para organizar remédios, contas atrasadas e mensagens ignoradas do hospital. Quando colocou a mão dentro da bolsa procurando o celular, já sentiu o coração apertar antes mesmo de olhar a tela. Mais uma mensagem. Senhora Marta precisa continuar o tratamento imediatamente. Pamela fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Tentou engolir o nó na garganta. Mas estava ficando difícil. A mãe piorava a cada semana, e o dinheiro simplesmente não acompanhava as despesas. Ela já havia vendido televisão, micro-ondas, alianças antigas da família, até parte dos móveis da casa. E mesmo assim parecia insuficiente. Naquela semana, Pamela chegou ao ponto de calcular quanto renderia vender o próprio cabelo. Guardou o celular rapidamente. Não queria chorar no meio da rua outra vez. A chuva apertou. Ela segurou a bolsa velha contra o peito e começou a caminhar rápido pela avenida quase vazia. Foi então que ouviu uma sequência de buzinas. Mais à frente, um carro antigo havia parado atravessado parcialmente na rua. Os motoristas desviavam irritados. Alguns gritavam palavrões pela janela. E ao lado do veículo, um homem sozinho tentava empurrar o carro debaixo da chuva. Ninguém ajudava. Um motociclista passou gargalhando. Compra uma carroça nova. Campeão. Outros riram. Pamela continuou andando, mas diminuiu os passos. Olhou novamente. O homem claramente estava cansado. A camisa social simples já estava completamente encharcada. Os sapatos pareciam antigos. E mesmo tentando manter a calma, ele já não conseguia mover o carro sozinho. Pamela desviou o olhar. Ela também tinha problemas demais. Não podia parar. Não devia parar. Mas algo incomodou seu peito. Talvez porque ela conhecesse aquele olhar. O olhar de quem está sozinho enquanto o mundo inteiro apenas observa. Ela suspirou derrotada. Ah, droga! Voltou. Atravessou a rua molhada e parou ao lado dele. Ei, você vai acabar sendo atropelado desse jeito. O homem levantou lentamente o rosto. Os cabelos escuros grudavam na testa por causa da chuva. Mas o que chamou atenção nela foi outra coisa. O olhar dele. Calmo. Controlado. Quase elegante demais para alguém naquela situação. Como se aquele homem não combinasse com aquele carro velho. Eu consigo, ele respondeu. Pamela olhou ao redor. Depois olhou para ele novamente. Claro. E eu sou dona de um castelo. Pela primeira vez naquela noite, ele soltou uma pequena risada. Discreta. Sincera. E aquilo pegou Pamela desprevenida. Porque fazia muito tempo que ela não via alguém sorrir daquele jeito. Sem falsidade. Sem arrogância. Ela largou a bolsa perto de uma marquise e apoiou as mãos no carro. Vai. No 3. Os dois começaram a empurrar.
A água escorria pelos braços de Pamela enquanto os pneus finalmente começavam a se mover lentamente. Os carros continuavam passando sem parar. Ninguém ofereceu ajuda. Alguns até diminuíam a velocidade apenas para olhar. Depois de quase 2 minutos fazendo força, conseguiram parar perto de um posto fechado. Pamela colocou as mãos nos joelhos tentando recuperar o ar. Meu Deus, esse carro pesa mais que meus problemas. O homem riu outra vez. E havia algo estranho naquela risada. Ela não parecia amarga. Não parecia derrotada. Parecia acostumada. Como se ele já tivesse visto coisas muito piores na vida. Ele pegou um pano no banco do carro e tentou inutilmente secar o rosto. Acho que te devo um jantar. Pamela olhou para o carro acabado. Depois para ele. Com isso aí? No máximo um pastel suspeito e uma coca quente. Ele riu mais forte dessa vez. E sem perceber, Pamela acabou sorrindo também. Os dois ficaram alguns segundos em silêncio, ouvindo apenas o som da chuva batendo no asfalto. Então o homem estendeu a mão. Ela apertou. Pamela. Por um instante, nenhum dos dois soltou. E algo estranho aconteceu ali. Uma sensação difícil de explicar. Como se 2 mundos completamente diferentes tivessem acabado de se encontrar por acidente. Ou talvez, destino. Mas Pamela não fazia ideia de quem estava na frente dela. Porque aquele homem simples, de carro velho, molhado pela chuva, era dono de bancos, hotéis, construtoras, empresas internacionais e uma fortuna tão absurda que jornais brigavam para estimar o valor real. Arthur Vieira, o bilionário mais reservado do país. Um homem que aparecia em capas de revista, mas que quase ninguém reconhecia pessoalmente. E aquilo era proposital. Muito proposital. Do outro lado da cidade, naquela mesma noite, uma mulher descia desesperada de uma cobertura luxuosa carregando malas caras enquanto gritava furiosa. Você é doente. Doente. 2 seguranças fechavam a porta atrás dela. Lá dentro, Arthur observava tudo em silêncio. Sem reação. Sem emoção. A mulher chorava de raiva. Depois de tudo que eu fiz por você. Arthur apenas respondeu. Você amava meu dinheiro. Nunca a mim. Ela ficou em silêncio. E aquilo confirmou tudo. Dias antes, Arthur descobriu. Contas escondidas, traições, contratos manipulados e até planos daquela mulher para assumir parte das empresas após o casamento. Não era a primeira vez. Na verdade, aquilo já havia acontecido tantas vezes que Arthur perdeu completamente a capacidade de confiar nas pessoas. Amigos se aproximavam por interesse. Mulheres fingiam amor. Sócios fingiam lealdade. Todo mundo queria algo. Todo mundo. E foi naquela madrugada silenciosa, olhando a cidade inteira da cobertura, que Arthur tomou uma decisão extrema. Ele desapareceria. Sem helicópteros. Sem ternos caros. Sem imprensa. Sem motoristas. Sem sobrenome famoso. Durante um tempo, viveria como um homem comum. Queria descobrir uma única coisa. Ainda existia alguém capaz de amar ele, sem amar sua fortuna primeiro. E então aconteceu a chuva. O carro quebrado. A mulher cansada voltando para ajudar um desconhecido enquanto o resto do mundo ria dele. Aquilo mexeu com Arthur mais do que deveria. Porque Pamela não olhou. Relógio, roupa, carro, status, nem dinheiro. Ela apenas viu alguém precisando de ajuda. E fazia muito tempo mesmo, que alguém fazia algo por Arthur sem esperar receber algo em troca. Mas o que ele ainda não sabia era que Pamela também escondia um segredo. Um segredo capaz de destruir tudo quando viesse à tona. Na manhã seguinte, Pamela acordou antes do despertador. O pequeno ventilador fazia barulho no canto do quarto, enquanto a luz cinza da manhã atravessava a cortina velha da casa simples onde morava com a mãe. Ela ficou alguns segundos olhando o teto. Cansada. O corpo inteiro ainda doía da chuva da noite anterior. Mas, estranhamente, sua cabeça continuava voltando para o mesmo pensamento. Arthur. O homem do carro quebrado. Ela nem sabia explicar o motivo. Talvez porque ele fosse diferente dos homens que costumava conhecer. Não tinha aquele jeito desesperado de impressionar. Não fazia perguntas invasivas. Não tentou dar em cima dela o tempo todo. Ele apenas parecia tranquilo, educado, quase triste. Pamela se levantou devagar e foi até o quarto da mãe. Marta dormia ligada ao aparelho de oxigênio. O rosto estava mais magro a cada semana.
Pamela ajeitou cuidadosamente a coberta nela e forçou um sorriso pequeno. Eu vou dar um jeito, mãe, eu prometo. Mas nem ela mesma sabia mais como. As contas do hospital aumentavam rápido demais. Naquela manhã, antes mesmo de sair para o trabalho, ela abriu o aplicativo do banco outra vez. O saldo quase vazio apareceu na tela. Pamela fechou os olhos. Faltavam poucos dias para vencer mais uma parcela do tratamento. E ela já não tinha mais o que vender. Do outro lado da cidade, Arthur observava o próprio reflexo no espelho de um apartamento simples alugado no centro. Nada ali combinava com sua verdadeira vida. A cozinha pequena, os móveis baratos, as roupas comuns espalhadas na cadeira. Qualquer pessoa que entrasse naquele lugar acharia que ele era apenas um homem comum tentando sobreviver no fim do mês. E era exatamente isso que Arthur queria. Sobre a mesa, o celular vibrava sem parar. Reunião às 9 horas. Acionistas estão pressionando. A imprensa quer respostas. Sua mãe está tentando falar com você. Arthur ignorou tudo. Pegou um relógio velho. Vestiu uma camisa simples. E saiu. Horas depois, Pamela estava atendendo clientes na cafeteria quando ouviu a porta abrir. Ela levantou os olhos automaticamente. E congelou. Arthur entrou segurando um guarda-chuva molhado. O mesmo sorriso calmo apareceu quando viu ela. Então é aqui que você trabalha. Pamela piscou algumas vezes surpresa. Você me seguiu? Não exatamente. Eu perguntei pro cara do posto onde ficava a cafeteria mais próxima. Ela cruzou os braços tentando esconder o nervosismo. Isso continua sendo meio assustador. Arthur riu baixo. E novamente aquilo mexeu com ela de um jeito estranho. Ele escolheu uma mesa perto da janela. Simples. Discreto. Mas algo chamou a atenção de Pamela quase imediatamente. Mesmo vestido como alguém comum, Arthur parecia diferente dos outros clientes. A postura, o jeito de falar, os movimentos calmos. Tudo nele parecia refinado demais. Uma senhora que estava sentada perto chegou até a comentar baixinho com outra cliente. Esse homem parece rico. Pamela ouviu e quase riu sozinha. Rico com aquele carro. Ela se aproximou da mesa anotando o pedido. Então, o carro sobreviveu? Milagrosamente. Acho que foi pena dele da gente. Arthur apoiou o braço na mesa, observando ela por alguns segundos. E Pamela sentiu o rosto esquentar. Ela desviou o olhar rapidamente. O que foi? Nada. Você tá me encarando. Estou tentando entender uma coisa. O quê? Por que alguém tão cansada ainda ajuda desconhecidos na chuva? Pamela ficou em silêncio por um instante. Depois deu de ombros. Por que ninguém me ajuda quando eu preciso? Aquilo atingiu Arthur de forma inesperada. Forte. Muito forte. Porque ele conhecia perfeitamente aquele sentimento. Antes que pudesse responder, o celular de Pamela vibrou no bolso do avental. Ela olhou rapidamente a tela. Hospital. Seu sorriso desapareceu na mesma hora. Arthur percebeu. Aconteceu alguma coisa. Não, eu só preciso resolver um problema. Ela saiu rapidamente para os fundos da cafeteria. Mas Arthur acabou ouvindo parte da ligação sem querer. Senhora Pamela, infelizmente precisamos regularizar os pagamentos até sexta-feira. Ela fechou os olhos. Eu estou tentando. Sem isso, talvez precisemos interromper parte do tratamento da sua mãe. Arthur observou o desespero silencioso dela. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de ajudar alguém sem envolver contratos, interesses ou negócios. Naquela mesma tarde, um homem de terno entrou discretamente na cafeteria. Pamela estranhou na hora. O homem não parecia pertencer àquele lugar. Ele caminhou diretamente até Arthur. Senhor Vieira, os acionistas estão. Arthur levantou rapidamente antes que ele terminasse. O olhar mudou completamente. Frio. Autoritário. Perigoso. Pamela nunca tinha visto aquela expressão nele. Eu disse para não aparecer aqui. O homem ficou nervoso imediatamente. Desculpe, senhor, mas é urgente. Senhor? Pamela franziu a testa. Arthur puxou o homem discretamente para fora da cafeteria. Mas antes de sair, Pamela percebeu algo estranho. O funcionário de terno parecia com medo dele. Muito medo. Minutos depois, Arthur voltou normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Problemas no trabalho? Pamela perguntou.
Arthur segurou o olhar dela por alguns segundos. E então mentiu pela primeira vez. Só um chefe insuportável. Pamela riu. Mas alguma coisa dentro dela dizia que havia algo errado. Muito errado. E naquela noite, Arthur tomaria uma decisão que mudaria completamente a vida dos dois. Porque pela primeira vez, ele pensou seriamente em revelar quem realmente era. Só não imaginava que Pamela escondia algo capaz de destruir tudo antes disso acontecer. Os dias começaram a passar rápido depois daquilo. Arthur aparecia na cafeteria quase todas as tardes. Sempre no mesmo horário. Sempre na mesma mesa perto da janela. E, sem perceber, Pamela começou a esperar por aquilo. No começo, ela dizia para si mesma que era apenas simpatia. Depois virou costume. E então, virou ansiedade. Ela se pegava olhando para a porta automaticamente cada vez que o sino tocava. E odiava admitir isso. Porque homens como Arthur normalmente só traziam problema. Mesmo aparentando ser simples, havia alguma coisa nele que não encaixava. Algo misterioso. Controlado. Quase perigoso. Mas ao mesmo tempo, ele fazia Pamela rir. E fazia muito tempo que ninguém conseguia aquilo. Naquela tarde, Arthur apareceu segurando 2 marmitas simples. Sentou na mesa de sempre e levantou uma delas. Seu almoço. Pamela arregalou os olhos. Você trouxe comida para mim? Considerei pagamento pela força física da noite da chuva. Ela quase riu. Isso é cantada de homem pobre? Funciona? Pamela tentou segurar o sorriso. Não conseguiu. Sentou na frente dele durante a pausa rápida do trabalho. Os dois começaram a comer enquanto conversavam sobre coisas simples. Infância. Ônibus lotado. Comidas ruins. Clientes irritantes. Sonhos abandonados. E aquilo era estranho para Arthur. Porque normalmente as pessoas falavam com ele tentando impressionar. Pamela não. Ela falava como se ele fosse normal. E talvez fosse exatamente aquilo que ele mais precisava. Em outro canto da cafeteria, 2 funcionárias observavam os dois. Ela merece mais que isso, uma comentou. Mais que um cara duro de grana e carro quebrado. Arthur ouviu. E apenas ficou em silêncio. Mas Pamela respondeu imediatamente. E quem disse que dinheiro faz alguém melhor? As 2 deram risada. Fala isso porque ainda é cedo. Espera precisar pagar boleto junto. Pamela ficou quieta. Porque aquilo atingiu exatamente onde doía. Dinheiro importava, sim. Importava muito. Toda noite ela olhava. Contas. Remédios. Exames. Cobranças. Toda noite ela precisava escolher o que pagar primeiro. E Arthur percebeu isso no olhar dela. Percebeu o peso. A preocupação constante. A exaustão. Naquela noite, depois do expediente, Arthur insistiu em acompanhar Pamela até em casa. Ela recusou 3 vezes. Na 4ª, desistiu. Se aparecer um serial killer, pelo menos ele vai escolher você primeiro. Arthur riu baixo. Que romântico. Os dois caminhavam pelas ruas simples do bairro enquanto a cidade desacelerava lentamente. Pamela contava histórias engraçadas do trabalho. Arthur apenas observava. Observava como ela sorria mesmo cansada. Como tentava parecer forte o tempo inteiro. Como escondia preocupação atrás de piadas. E aquilo mexia com ele mais do que deveria. Quando chegaram perto da casa dela, Arthur percebeu o bairro simples. As paredes antigas. Os portões enferrujados. As ruas mal iluminadas. Pamela ficou visivelmente sem graça. Não é muita coisa. Arthur olhou ao redor. Depois olhou para ela. Parece lar. Ela ficou em silêncio. Ninguém jamais tinha respondido aquilo daquela forma. Antes que pudesse dizer algo, um carro preto de luxo parou lentamente do outro lado da rua. Pamela franziu a testa. O vidro abaixou. E uma mulher extremamente elegante apareceu. Loira. Joias caras. Olhar arrogante. Assim que viu Arthur, ela sorriu com deboche. Então é aqui que você está escondido. O clima mudou imediatamente. Pamela percebeu na hora. Arthur ficou frio. Completamente diferente. A mulher saiu do carro observando Pamela dos pés à cabeça. E sorriu novamente. Dessa vez pior. Nossa, você realmente desceu de nível. Pamela ficou sem reação. Arthur deu um passo à frente. Vai embora, Verônica. Mas a mulher ignorou. Continuou encarando Pamela.
Ele contou para você quantas mulheres já enganou? Pamela olhou automaticamente para Arthur. Ele permaneceu em silêncio. Verônica riu. Claro que não contou. Ela cruzou os braços. Escuta uma coisa, querida. Homens como ele não ficam com mulheres como você por amor. Pamela sentiu o rosto esquentar na mesma hora. Arthur finalmente perdeu a calma. Chega. A voz dele saiu baixa. Mas perigosa. Muito perigosa. Até Verônica pareceu perceber. Ela respirou fundo e abriu um sorriso frio. Tudo bem. Você quer brincar de pobre? Então continua. Antes de entrar no carro, ela olhou uma última vez para Pamela. E soltou a frase que destruiu completamente o clima. Só toma cuidado, porque esse homem mente melhor do que qualquer um que eu já conheci. O carro foi embora. Silêncio. Pamela ficou parada olhando para Arthur. O coração acelerado. 1000 perguntas passando pela cabeça. Quem era ela? Arthur demorou alguns segundos para responder. Uma pessoa do passado. Ela parecia te odiar. Talvez com razão. Pamela cruzou os braços. E por que ela falou daquele jeito comigo? Arthur passou a mão no rosto cansado. Pela primeira vez desde que conheceu Pamela, ele parecia perdido. Porque ela acha que todo mundo é igual a ela. Pamela ficou em silêncio. Mas aquela sensação estranha voltou. Algo não encaixava. Nada encaixava. O jeito daquela mulher falar. O carro luxuoso. O medo daquele funcionário na cafeteria. A postura de Arthur. Era como se ele estivesse escondendo alguma coisa grande demais. E, pela primeira vez, Pamela começou a desconfiar que o homem do carro velho talvez não fosse tão simples quanto parecia. Mas naquela mesma noite, ela descobriria algo ainda pior. Porque enquanto Arthur caminhava de volta para casa, um carro preto começou a seguir ele lentamente pelas ruas da cidade. Os dias começaram a passar rápido depois daquilo. Arthur aparecia na cafeteria quase todas as tardes. Sempre no mesmo horário. Sempre na mesma mesa perto da janela. E, sem perceber, Pamela começou a esperar por aquilo. No começo, ela dizia para si mesma que era apenas simpatia. Depois virou costume. E então, virou ansiedade. Ela se pegava olhando para a porta automaticamente cada vez que o sino tocava. E odiava admitir isso. Porque homens como Arthur normalmente só traziam problema. Mesmo aparentando ser simples, havia alguma coisa nele que não encaixava. Algo misterioso. Controlado. Quase perigoso. Mas ao mesmo tempo, ele fazia Pamela rir. E fazia muito tempo que ninguém conseguia aquilo. Naquela tarde, Arthur apareceu segurando 2 marmitas simples. Sentou na mesa de sempre e levantou uma delas. Seu almoço. Pamela arregalou os olhos. Você trouxe comida para mim? Considerei pagamento pela força física da noite da chuva. Ela quase riu. Isso é cantada de homem pobre? Funciona? Pamela tentou segurar o sorriso. Não conseguiu. Sentou na frente dele durante a pausa rápida do trabalho. Os dois começaram a comer enquanto conversavam sobre coisas simples. Infância. Ônibus lotado. Comidas ruins. Clientes irritantes. Sonhos abandonados. E aquilo era estranho para Arthur. Porque normalmente as pessoas falavam com ele tentando impressionar. Pamela não. Ela falava como se ele fosse normal. E talvez fosse exatamente aquilo que ele mais precisava. Em outro canto da cafeteria, 2 funcionárias observavam os dois. Ela merece mais que isso, uma comentou. Mais que um cara duro de grana e carro quebrado. Arthur ouviu. E apenas ficou em silêncio. Mas Pamela respondeu imediatamente. E quem disse que dinheiro faz alguém melhor? As 2 deram risada. Fala isso porque ainda é cedo. Espera precisar pagar boleto junto. Pamela ficou quieta. Porque aquilo atingiu exatamente onde doía. Dinheiro importava, sim. Importava muito. Toda noite ela olhava. Contas. Remédios. Exames. Cobranças. Toda noite ela precisava escolher o que pagar primeiro. E Arthur percebeu isso no olhar dela. Percebeu o peso. A preocupação constante. A exaustão. Naquela noite, depois do expediente, Arthur insistiu em acompanhar Pamela até em casa. Ela recusou 3 vezes. Na 4ª, desistiu. Se aparecer um serial killer, pelo menos ele vai escolher você primeiro. Arthur riu baixo. Que romântico.
Os dois caminhavam pelas ruas simples do bairro enquanto a cidade desacelerava lentamente. Pamela contava histórias engraçadas do trabalho. Arthur apenas observava. Observava como ela sorria mesmo cansada. Como tentava parecer forte o tempo inteiro. Como escondia preocupação atrás de piadas. E aquilo mexia com ele mais do que deveria. Quando chegaram perto da casa dela, Arthur percebeu o bairro simples. As paredes antigas. Os portões enferrujados. As ruas mal iluminadas. Pamela ficou visivelmente sem graça. Não é muita coisa. Arthur olhou ao redor. Depois olhou para ela. Parece lar. Ela ficou em silêncio. Ninguém jamais tinha respondido aquilo daquela forma. Antes que pudesse dizer algo, um carro preto de luxo parou lentamente do outro lado da rua. Pamela franziu a testa. O vidro abaixou. E uma mulher extremamente elegante apareceu. Loira. Joias caras. Olhar arrogante. Assim que viu Arthur, ela sorriu com deboche. Então é aqui que você está escondido. O clima mudou imediatamente. Pamela percebeu na hora. Arthur ficou frio. Completamente diferente. A mulher saiu do carro observando Pamela dos pés à cabeça. E sorriu novamente. Dessa vez pior. Nossa, você realmente desceu de nível. Pamela ficou sem reação. Arthur deu um passo à frente. Vai embora, Verônica. Mas a mulher ignorou. Continuou encarando Pamela. Ele contou para você quantas mulheres já enganou? Pamela olhou automaticamente para Arthur. Ele permaneceu em silêncio. Verônica riu. Claro que não contou. Ela cruzou os braços. Escuta uma coisa, querida. Homens como ele não ficam com mulheres como você por amor. Pamela sentiu o rosto esquentar na mesma hora. Arthur finalmente perdeu a calma. Chega. A voz dele saiu baixa. Mas perigosa. Muito perigosa. Até Verônica pareceu perceber. Ela respirou fundo e abriu um sorriso frio. Tudo bem. Você quer brincar de pobre? Então continua. Antes de entrar no carro, ela olhou uma última vez para Pamela. E soltou a frase que destruiu completamente o clima. Só toma cuidado, porque esse homem mente melhor do que qualquer um que eu já conheci. O carro foi embora. Silêncio. Pamela ficou parada olhando para Arthur. O coração acelerado. 1000 perguntas passando pela cabeça. Quem era ela? Arthur demorou alguns segundos para responder. Uma pessoa do passado. Ela parecia te odiar. Talvez com razão. Pamela cruzou os braços. E por que ela falou daquele jeito comigo? Arthur passou a mão no rosto cansado. Pela primeira vez desde que conheceu Pamela, ele parecia perdido. Porque ela acha que todo mundo é igual a ela. Pamela ficou em silêncio. Mas aquela sensação estranha voltou. Algo não encaixava. Nada encaixava. O jeito daquela mulher falar. O carro luxuoso. O medo daquele funcionário na cafeteria. A postura de Arthur. Era como se ele estivesse escondendo alguma coisa grande demais. E, pela primeira vez, Pamela começou a desconfiar que o homem do carro velho talvez não fosse tão simples quanto parecia. Mas naquela mesma noite, ela descobriria algo ainda pior. Porque enquanto Arthur caminhava de volta para casa, um carro preto começou a seguir ele lentamente pelas ruas da cidade. Arthur percebeu o carro preto no terceiro semáforo. No primeiro, ignorou. No segundo, desconfiou. No terceiro, teve certeza. O veículo continuava atrás dele, mantendo exatamente a mesma distância. Faróis baixos. Vidros escuros. Movimentos calculados. Arthur diminuiu os passos discretamente. O carro diminuiu também. Ele respirou fundo. Fazia meses que estava escondido vivendo como um homem comum, mas certas pessoas ainda continuavam procurando por ele. E isso era um problema. Um problema enorme. Do outro lado da cidade, Pamela tentava dormir. Tentava. Porque sua cabeça parecia um caos. Ela se virou na cama pequena, olhando para o teto, enquanto lembrava da mulher elegante encarando ela na rua. Homens como ele não ficam com mulheres como você por amor. Aquilo continuava machucando. Não pela ofensa. Pamela já estava acostumada com gente arrogante. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ela tinha começado a gostar de alguém. E agora sentia medo. Medo de estar entrando em algo complicado demais. O celular vibrou. Hospital novamente. Ela fechou os olhos antes mesmo de atender. Senhora Pamela,
Sua mãe apresentou piora no quadro respiratório. Pamela sentou imediatamente na cama. O quê? Precisamos iniciar outro procedimento ainda essa semana. Mas eu já estou pagando o tratamento. Do outro lado da linha, o silêncio respondeu tudo. Mais dinheiro. Mais exames. Mais custos. Pamela começou a sentir o desespero subir como uma onda sufocante. Quanto? Quando ouviu o valor, ficou muda. Era impossível. Simplesmente impossível. Depois da ligação, ela ficou sentada no escuro segurando o celular com as mãos tremendo. E pela primeira vez em meses, pensou em desistir. Enquanto isso, Arthur entrou rapidamente em uma rua mais vazia, tentando confirmar se realmente estava sendo seguido. O carro preto virou junto. Confirmado. Ele continuou andando calmamente até parar em frente a uma padaria fechada. Então virou de repente numa rua estreita. O carro acelerou atrás dele. Mas quando virou a esquina, Arthur já não estava mais lá. Silêncio. Os homens dentro do carro olharam ao redor confusos. Onde ele foi? Antes que percebessem, Arthur abriu a porta traseira do veículo violentamente. Os dois homens se assustaram. O motorista tentou reagir. Arthur segurou o braço dele com força absurda. Frio. Rápido. Preciso. Nada parecido com o homem calmo da cafeteria. Quem mandou vocês? O passageiro puxou algo da cintura. Arthur percebeu antes. Torcendo o braço do motorista, bateu a cabeça dele contra o volante. A buzina ecoou pela rua. O outro homem saiu correndo. Arthur segurou ele pela gola e o prensou contra o carro. O olhar agora era completamente diferente. Perigoso. Assustador. Eu vou perguntar só uma vez. O homem tremia. A gente só recebeu ordem para localizar você. Quem deu a ordem? Silêncio. Arthur apertou mais forte. Quem? Augusto Medeiros. Arthur congelou por um segundo. Aquilo era ruim. Muito ruim. Porque Augusto Medeiros não era apenas um empresário rival. Era um homem obcecado em destruir Arthur. E havia um motivo. Anos antes, Arthur denunciou um esquema bilionário envolvendo lavagem de dinheiro, políticos e empresas fantasmas. Augusto perdeu bilhões. Mas nunca esqueceu. Nunca perdoou. Arthur soltou o homem lentamente. A mente trabalhando rápido. Se Augusto havia encontrado seu paradeiro, significava que sua vida simples estava acabando. E pior, Pamela podia estar em perigo. Muito perigo. Na manhã seguinte, Pamela chegou atrasada na cafeteria. Os olhos inchados denunciavam que ela havia chorado. Ela tentou trabalhar normalmente, mas mal conseguia se concentrar. O gerente já estava irritado. Pamela, você tá no mundo da lua hoje. Ela pediu desculpas rapidamente. Mas então a porta abriu. Arthur entrou. E imediatamente percebeu que algo estava errado. Ela evitava olhar para ele. Os movimentos estavam lentos. O sorriso tinha desaparecido. Arthur se aproximou da bancada. O que aconteceu? Pamela tentou fingir normalidade. Nada. Você chorou. Ela respirou fundo tentando manter a postura. Mas estava cansada demais para sustentar aquilo. Arthur ficou em silêncio esperando. E então, ela desabou. Não em lágrimas. Aquilo era pior. Ela apenas sentou lentamente atrás do balcão e olhou para o chão. Sem forças. Eu não sei mais o que fazer. Arthur sentiu algo apertar no peito. Pamela nunca falava dos próprios problemas. Nunca. É sua mãe? Ela assentiu devagar. O hospital quer mais dinheiro, e eu não tenho de onde tirar. Arthur ficou imóvel. Porque pela primeira vez desde que decidiu viver como um homem comum, ele odiou ser obrigado a fingir. Odiou não poder simplesmente resolver aquilo. Odiou ver alguém sofrendo daquele jeito enquanto tinha bilhões parados em contas bancárias. Pamela soltou uma risada fraca. Triste. Engraçado, né? A vida inteira eu ouvi que gente boa sempre recebe algo de volta. Ela olhou para ele. Os olhos vermelhos. Acho que esqueceram de mim. Arthur sentiu o coração apertar de verdade. E naquele instante, tomou uma decisão perigosíssima. Porque naquela noite, ele faria algo que poderia revelar toda sua identidade para Pamela. E, ao mesmo tempo, colocar os dois na mira de pessoas extremamente perigosas. A chuva tinha voltado naquela noite. Pamela estava sentada sozinha na mesa pequena da cozinha, cercada por boletos, receitas médicas,
Exames. E números que simplesmente não fechavam. O relógio marcava quase 2 da manhã. Ela já tinha tentado de tudo. Empréstimo negado. Cartão estourado. Horas extras insuficientes. E agora restava apenas uma opção que ela jurou nunca aceitar. Vender a casa. A pequena casa simples onde cresceu com a mãe. O único lugar que ainda parecia família. Pamela fechou os olhos tentando não chorar. Mas naquele estado, qualquer coisa quebrava ela. O celular vibrou. Mensagem do hospital. Precisamos de uma resposta até amanhã. Ela apoiou a cabeça nas mãos. Meu Deus, me ajuda. Do outro lado da cidade. Arthur observava Brasília pela janela enorme de uma sala escura no último andar de um prédio empresarial. O contraste era absurdo. Horas antes ele estava sentado numa cafeteria simples ouvindo Pamela dizer que não tinha mais forças. Agora, estava cercado por advogados, diretores, seguranças, acionistas desesperados. O homem pobre desaparecia completamente ali. Arthur parecia outra pessoa. A postura firme. A voz fria. O olhar calculista. Uma mulher de terno terminou de apresentar documentos nervosamente. Augusto Medeiros descobriu parte das contas ocultas da holding. Arthur nem piscou. Então fechem imediatamente. Senhor, isso vai gerar movimentações suspeitas no mercado. Eu não pedi opinião. Silêncio. Todos abaixaram a cabeça. Até os executivos mais ricos daquela sala tinham medo dele. Mas naquele momento, Arthur não conseguia prestar atenção em metade da reunião. Porque sua cabeça estava em Pamela. Na expressão cansada dela. Na forma como tentou sorrir enquanto claramente estava desmoronando. Aquilo mexia com ele de um jeito perigoso. Muito perigoso. Um dos diretores respirou fundo antes de falar. Senhor Vieira, também precisamos conversar sobre a mulher. Arthur levantou os olhos lentamente. O clima ficou pesado imediatamente. Que mulher? Pamela. Silêncio. Arthur ficou imóvel. Como sabe o nome dela? O homem engoliu seco. Augusto está investigando qualquer pessoa ligada ao senhor. Arthur levantou da cadeira lentamente. E aquilo bastou para deixar a sala inteira tensa. Escutem com atenção. A voz saiu baixa. Fria. Perigosa. Se qualquer informação sobre ela vazar, eu destruo cada um de vocês antes do Augusto conseguir tocar nela. Ninguém respondeu. Ninguém ousou. Porque todos naquela sala sabiam. Arthur Vieira nunca fazia ameaças vazias. Horas depois, Pamela finalmente pegou no sono sentada na mesa da cozinha. O rosto apoiado entre os braços. Exausta. Foi acordada pelo som do celular vibrando sem parar. Ela abriu os olhos assustada. Banco. Pamela franziu a testa. Havia dezenas de notificações. Uma transferência tinha acabado de entrar na conta. Ela demorou alguns segundos para entender o número. Então arregalou os olhos. Não podia ser real. Era dinheiro suficiente para pagar o tratamento, quitar dívidas, comprar os remédios. E ainda sobraria. As mãos dela começaram a tremer. Ela abriu rapidamente os detalhes da transferência. Remetente oculto. Pamela levantou da cadeira imediatamente. O coração disparado. Aquilo não fazia sentido. Nenhum sentido. Ela tentou ligar para o banco. Tentou entender. Mas ninguém sabia informar de onde veio. Enquanto isso, Arthur observava o celular no escuro do apartamento simples. A confirmação da transferência aparecia na tela. Ele fechou os olhos lentamente. Tinha acabado de quebrar sua própria regra. Porque aquele dinheiro podia levantar suspeitas. E se Pamela começasse a investigar, tudo poderia acabar. Mas ele não conseguiu assistir ela sofrendo daquele jeito. Não conseguiu. Na manhã seguinte, Pamela entrou na cafeteria completamente desnorteada. Ela mal conseguia pensar direito. E quando viu Arthur sentado na mesa de sempre, o coração acelerou imediatamente. Porque uma ideia absurda surgiu na cabeça dela. Não, impossível. Mas quanto mais olhava para ele, mais aquela suspeita crescia. Arthur percebeu. Você tá me encarando de novo. Pamela puxou a cadeira devagar na frente dele. Os olhos fixos nele. Preciso te perguntar uma coisa. Arthur sentiu um frio subir pela espinha. Pergunta. Pamela respirou fundo. Você conhece alguém rico?
Aquilo quase fez Arthur rir de nervoso. Mas ele se controlou. Depende do quanto você considera rico. Ela continuou encarando ele. Hoje de madrugada apareceu uma fortuna na minha conta. Arthur fingiu surpresa. Sério? Muito engraçado. Ela se inclinou mais perto. E sabe o pior? O quê? A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Por um segundo, Arthur achou que tudo tinha acabado. Mas então Pamela soltou uma pequena risada nervosa. O que é loucura, né? Você anda de carro quebrado. Arthur sorriu de leve. Mas por dentro, estava tenso pela primeira vez em anos. Porque Pamela estava começando a ligar as peças. E naquele exato momento, do outro lado da cidade, Augusto Medeiros observava uma foto dela sobre a mesa. O empresário girou lentamente um copo de uísque enquanto sorria. Frio. Sombrio. Então essa é a garota. Um dos homens perguntou. Quer que a gente elimine o problema agora? Augusto continuou olhando a foto de Pamela. E então respondeu algo que mudaria completamente a história dos dois. Não. Ele sorriu. Primeiro, vamos fazer o bilionário sofrer. Depois da ameaça anônima, Arthur mudou. Pamela percebeu imediatamente. Ele começou a olhar mais vezes ao redor. Parava no meio das conversas como se estivesse ouvindo algo distante. E várias vezes pegava o celular escondido para responder mensagens rápidas demais. O homem calmo da cafeteria parecia estar desaparecendo aos poucos. E isso assustava Pamela. Porque ela tinha começado a confiar nele. Naquela tarde, enquanto os dois caminhavam pela praça perto do centro, Pamela finalmente decidiu perguntar. Arthur, o que está acontecendo? Ele demorou alguns segundos para responder. Problemas antigos. Que tipo de problema? Arthur olhou para ela. E pela primeira vez, Pamela viu medo naquele olhar. Medo de verdade. O tipo que machuca qualquer pessoa que fique perto de mim. Aquilo fez o coração dela apertar. Antes que pudesse responder, Arthur respirou fundo e tentou mudar completamente o clima. Hoje à noite, eu queria te levar num lugar. Pamela estranhou. Que lugar? Um pequeno sorriso apareceu nele. Um jantar de verdade. Sem pastel suspeito dessa vez. Ela riu baixo. Mas por dentro, sentiu algo estranho. Como se aquela noite fosse importante. Muito importante. Horas depois, Pamela quase desistiu de ir. Ficou mais de 20 minutos olhando o guarda-roupa pequeno, tentando escolher alguma roupa que não parecesse simples demais. O problema era que tudo parecia simples demais. Ela acabou escolhendo um vestido preto antigo que usava apenas em ocasiões especiais. Prendeu o cabelo devagar na frente do espelho. E por alguns segundos, conseguiu esquecer. Hospital. Contas. Medo. Problemas. Quase conseguiu se sentir normal outra vez. Quando saiu de casa, congelou. Arthur estava encostado num carro preto luxuoso. Muito luxuoso. Nada parecido com o carro velho quebrado. Pamela franziu a testa imediatamente. Que carro é esse? Arthur fechou a porta devagar. Claramente improvisando uma mentira. Um amigo emprestou. Que amigo tem um carro desses? Um amigo rico. Pamela cruzou os braços. Você conhece muitos ricos pro meu gosto. Arthur tentou sorrir. Mas estava nervoso. Porque aquele carro não deveria estar ali. O motorista oficial insistiu tanto na segurança daquela noite, que Arthur acabou cedendo. E agora precisava sustentar outra mentira. Durante o caminho, Pamela ficou olhando a cidade pela janela enquanto pensamentos estranhos se acumulavam na cabeça. Cada vez mais coisas não encaixavam. O jeito refinado dele. As roupas discretamente caras. O funcionário assustado na cafeteria. A ex-namorada milionária. O dinheiro anônimo. Os homens seguindo ele. E agora aquele carro absurdo. Era como se Arthur estivesse escondendo uma vida inteira. Quando chegaram ao restaurante, Pamela quase pediu para ir embora. O lugar era gigantesco, luxuoso, cheio de empresários, políticos e pessoas claramente milionárias. Ela olhou para a própria roupa sentindo vergonha imediatamente. Arthur, eu não pertenço a um lugar assim. Ele se aproximou dela calmamente. E falou algo que desmontou completamente as inseguranças dela. Pamela, você é melhor que metade das pessoas daqui. O coração dela acelerou. E pela primeira vez naquela noite, sorriu de verdade. Os dois entraram. Mas o que Pamela não sabia
Era que aquele restaurante pertencia secretamente ao grupo empresarial de Arthur. E pior, muita gente ali conhecia exatamente quem ele era. O gerente quase teve um infarto quando viu Arthur entrando vestido de forma simples ao lado de Pamela. Correu imediatamente até eles. Senhor Vi. Arthur lançou um olhar mortal. O homem travou na mesma hora. Mudou completamente a frase. Senhor, sejam bem-vindos. Pamela percebeu. Na hora. E aquilo aumentou ainda mais suas suspeitas. Os dois sentaram perto da enorme janela do restaurante enquanto músicos tocavam piano ao fundo. Por alguns minutos. Foi perfeito. Arthur parecia finalmente relaxado. Pamela ria das histórias dele. O clima entre os dois crescia cada vez mais. Até que aconteceu. Uma voz masculina ecoou pelo salão. Eu sabia que era você. Arthur congelou imediatamente. Pamela virou devagar. E viu um homem elegante caminhando na direção deles, cercado por outros empresários. Augusto Medeiros. O sorriso dele parecia gentil. Mas os olhos eram assustadores. Frios. Calculistas. Perigosos. Quanto tempo, Arthur? O restaurante inteiro ficou em silêncio. Pamela sentiu o coração parar. Arthur levantou lentamente. O clima mudou na mesma hora. Como se o ar tivesse ficado pesado. Você não deveria estar aqui, Arthur falou baixo. Augusto ignorou completamente. Os olhos agora estavam em Pamela. Ele sorriu. Então essa é ela. Pamela sentiu um arrepio subir pela espinha. Arthur deu um passo à frente imediatamente. Protegendo ela. Não envolve ela nisso. Augusto abriu um sorriso ainda maior. Ah, então ela realmente não sabe. Pamela olhou confusa entre os dois. Saber o quê? Silêncio. Arthur fechou os olhos por um segundo. Mas Augusto respondeu primeiro. Bem devagar. Saboreando cada palavra. Que o homem pobre que você trouxe para sua vida é um dos bilionários mais poderosos desse país. O mundo de Pamela simplesmente parou. Ela olhou imediatamente para Arthur, esperando que ele negasse. Esperando qualquer coisa. Mas ele ficou em silêncio. E aquele silêncio destruiu ela mais do que qualquer resposta. Porque confirmou tudo. Tudo era verdade. O carro velho. As mentiras. O dinheiro. Os seguranças. O restaurante. Os homens perseguindo ele. Arthur era bilionário. E tinha mentido desde o começo. Pamela deu um passo para trás lentamente. Os olhos começando a encher de lágrimas. Você mentiu para mim? Arthur tentou se aproximar. Pamela, eu posso explicar. Não. A voz dela saiu quebrada. O restaurante inteiro observava. Pamela respirava rápido tentando processar aquilo. Então aquela mulher estava certa. Arthur sentiu o peito afundar. Porque naquele instante, percebeu que talvez tivesse acabado de perder a única pessoa que realmente amou ele sem saber da fortuna. Mas o pior ainda estava por vir. Porque enquanto Pamela tentava conter as lágrimas, Augusto se inclinou perto dela e sussurrou algo capaz de destruir Arthur completamente. Pergunta para ele. Quantas pessoas já morreram por causa das empresas dele? O restaurante inteiro estava em silêncio. Pamela sentia o coração bater tão forte que parecia machucar o peito. As palavras de Augusto ecoavam na cabeça dela sem parar. Pergunta para ele quantas pessoas já morreram por causa das empresas dele. Ela olhou lentamente para Arthur. Mas agora era diferente. Não estava vendo o homem do carro quebrado. Nem o homem que levava marmita para ela na cafeteria. Na frente dela estava alguém que ela nem sabia se conhecia de verdade. Arthur permaneceu imóvel. Os olhos fixos em Augusto. E então falou algo que fez até os empresários ao redor ficarem tensos. Se continuar falando, eu acabo com você aqui mesmo. A voz saiu baixa. Controlada. Mas havia tanta raiva nela, que Pamela sentiu medo pela primeira vez. Augusto apenas sorriu. Viu? Esse é o verdadeiro Arthur Vieira. Pamela deu mais um passo para trás. As lágrimas finalmente começaram a cair. Por quê? Arthur virou imediatamente para ela. O olhar mudou na mesma hora. Voltou a ser o homem que ela conhecia. Porque eu precisava saber se alguém conseguiria me amar sem saber quem eu era. Pamela balançou a cabeça sem acreditar. Então eu fui um teste para você? Não. A resposta veio rápida demais. Desesperada demais. No começo, talvez eu tenha tentado fugir da minha vida. Mas depois,
Ele respirou fundo. E pela primeira vez desde que ela conheceu ele, Arthur parecia quebrado, vulnerável, humano. Depois eu me apaixonei de verdade. Pamela sentiu o peito apertar. Porque parte dela queria acreditar. Queria muito. Mas todas as mentiras ainda estavam ali. Antes que pudesse responder, Augusto começou a rir. Que cena linda! Arthur virou lentamente o rosto para ele. E o sorriso desapareceu do rosto do empresário na mesma hora. Porque agora Arthur parecia perigoso. Muito perigoso. Você já fez seu show. Vai embora. Augusto ajeitou o terno calmamente. Claro. Mas antes. Ele puxou um envelope do bolso. E jogou sobre a mesa. Pamela olhou confusa. Arthur congelou. Porque reconheceu imediatamente o símbolo no documento. Hospital Santa Helena. Augusto sorriu olhando diretamente para Pamela. Sua mãe precisa de um transplante urgente, não é? Pamela sentiu o sangue gelar. Como você sabe disso? Eu sei muita coisa. Arthur avançou imediatamente. Não. Mas Augusto continuou. O hospital já encontrou um doador compatível. Pamela arregalou os olhos. Aquilo era impossível. Ela esperava havia meses. O procedimento pode acontecer imediatamente. As mãos dela começaram a tremer. O que você quer? Augusto sorriu. E então destruiu tudo. Quero que desapareça da vida do Arthur. Silêncio. Arthur ficou completamente sem reação por alguns segundos. Depois explodiu. Você tá louco? O restaurante inteiro se assustou. Pamela nunca tinha visto Arthur daquele jeito. Fora de controle. Desesperado. Augusto manteve a calma. Você sabe como funciona. Pessoas como nós sempre negociam. Arthur segurou ele pela gola do terno violentamente. Os seguranças do restaurante se moveram na mesma hora. Mas ninguém teve coragem de tocar nele. Escuta aqui. Arthur aproximou o rosto lentamente. Os olhos cheios de ódio. Se você chegar perto dela ou da mãe dela outra vez, eu destruo cada empresa, cada conta e cada pessoa ligada a você. Augusto apenas sorriu. Porque percebeu algo importante naquele instante. Arthur estava emocionalmente vulnerável. Apaixonado. E isso o tornava fraco. Muito fraco. Pamela observava tudo em choque. Até que finalmente tomou uma decisão. Ela segurou o braço de Arthur devagar. Solta ele. Arthur olhou para ela. Os olhos vermelhos de raiva. Mas soltou. Pamela respirou fundo tentando conter o choro. E então olhou diretamente para Arthur. Eu não sei quem você realmente é. Aquilo destruiu ele por dentro. Ela continuou. Mas eu sei quem eu conheci. Silêncio. O homem que me ajudava a fechar a cafeteria, o homem que me fazia rir, o homem que me olhava como se eu fosse importante. Arthur sentiu os olhos marejarem pela primeira vez em muitos anos. Pamela enxugou as lágrimas. E eu também sei que nenhum homem rico fingiria ser pobre por 2 anos, se no fundo não estivesse completamente sozinho. Aquilo acertou Arthur como uma facada. Porque era verdade. Toda aquela mentira nasceu da solidão. Do medo. Do vazio. Pamela respirou fundo. E então falou a frase que mudou completamente a vida dele. Eu não me apaixonei pelo seu dinheiro, Arthur. Mas também não consigo fingir que as mentiras não machucaram. Arthur abaixou a cabeça. Pela primeira vez, sem resposta. Sem controle. Sem poder consertar algo usando dinheiro. E aquilo doía mais do que qualquer prejuízo bilionário. Pamela começou a se afastar lentamente. Arthur levantou os olhos desesperado. Pamela! Ela parou. Mas não virou. Eu preciso descobrir se ainda consigo confiar em você. E foi embora. Arthur ficou imóvel observando ela sair do restaurante enquanto a chuva começava a cair forte do lado de fora. Augusto sorriu satisfeito, achando que tinha vencido. Mas então Arthur enxugou discretamente uma lágrima do rosto. E começou a rir baixo. Augusto franziu a testa. O que foi? Arthur levantou os olhos lentamente. E naquele momento, o velho Arthur Vieira voltou. Frio. Implacável. Perigoso. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Na semana seguinte, notícias explodiram em todo o país. Empresas de Augusto começaram a cair. Contas foram bloqueadas. Investigações reapareceram. Sócios abandonaram ele. Arthur destruiu o império dele peça por peça. Sem piedade.
Enquanto o país inteiro assistia à queda de um dos homens mais poderosos do mercado, Arthur fazia apenas uma coisa em silêncio. Esperava Pamela. Dias depois, ela apareceu novamente na cafeteria. Arthur estava sentado na mesa perto da janela. Como sempre, usando roupas simples, tomando café sozinho. Quando viu ela entrando, levantou imediatamente. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, até Pamela finalmente sorrir de leve. Então, o carro continua quebrando? Arthur soltou uma risada fraca. E pela primeira vez em meses, pareceu em paz. Ele caminhou lentamente até ela. Sem empresários. Sem seguranças. Sem máscaras. Apenas Arthur. Talvez eu precise de ajuda empurrando de novo. Pamela riu baixinho. E então segurou a mão dele. Porque no final, o bilionário descobriu algo que dinheiro nenhum podia comprar. Alguém que escolheu amar o homem, antes da fortuna. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.